Se você tá querendo meter o shape que é paradinhas de qualidade, então você precisa conhecer a Headshot. E usando o nosso cupom clássico, a Durateston sai de 160 para 120 reais por tempo limitado. O link está aqui na descrição. Quando eu sento na frente da tela, para quem eu falo? Eu falo pro Igor, eu falo pra pessoa que fala fake nerd, eu falo pras pessoas que se sentem provocadas. Sabe por quê, Igor? Ninguém olha para quem tá oferecendo alguma coisa boa na rua. Quando você olha, por exemplo, na rua, vendedor de flor, todo mundo passa reto. Não adianta. Faz uma experiência, chega na rua e tenta oferecer uma flor para uma pessoa. Tem gente que vai achar que você está cantando ela, tem gente que vai desprezar você, tem gente que vai achar que você é um bobão, tem gente que vai achar que é algum golpe. Agora, vê duas pessoas brigando. Para a gente para olhar. E tirando um véu, o que acontece? Infelizmente, a gente vive num mundo onde a comunicação ela precisa ter um grau de provocação. O que as pessoas elas têm dificuldade para perceber é que elas chamam, por exemplo, de ego as pessoas que têm personalidade. E por quê? Porque, no geral, a pessoa gosta de quem? Gosta de quem fala aquilo que ela quer ouvir. Só que sabe qual é o paradoxo? Ela gosta da pessoa que fala o que ela quer ouvir, mas ela não procura saber o que ela está dizendo. Então a gente precisa ser provocativo, mesmo com risco de ofender. Por quê? Porque quando você busca a verdade, pode ser que você seja ofendido. E os princípios da liberdade, elas contam com a possibilidade de você ofender e ser ofendido. Mas por quê? Você não está querendo fazer uma agressão, você está querendo buscar a verdade. Essas pessoas são importantes. As pessoas que estão lá comigo e que dividem comigo o que é a forma da gente conversar, a forma da gente dialogar, é muito legal. Agora, as outras pessoas, elas não deixam de ser importantes. Elas são importantes também. E muitas vezes você só consegue chamar a atenção delas se você for provocativo o suficiente para aquela pessoa ir pensando para casa dela, mesmo que com raiva de você, mesmo que fazendo hatezinho, naquilo que você está falando. E raciocinar. E raciocinar coisas que são absolutamente óbvias, na verdade. Mas que, de certa forma, hoje, o óbvio precisa ser dito. Quando você olha, por exemplo, crítica. Qual que é a diferença da crítica e da ofensa? Eu vou te mostrar. Crítica. Igor, tem uma marca de microfone que é muito legal. Gostaria que você visse. Ofensa. Igor, esse microfone é uma porcaria. A crítica e a ofensa, elas só são parecidas porque elas sugerem uma ação. A crítica, pelo convencimento. A ofensa, pela raiva. Só que o problema é que a raiva escalona. E o maior problema é que todo mundo parte do pressuposto que tem a razão. Isso é um viés muito importante, é o viés da superioridade. A gente acha que a nossa opinião conta, só ela é verdade, e dentro da gente existe dois vieses importantes, que é o da confirmação, e que faz com que você só vá buscar aquilo que fale sobre a sua opinião, e o viés da convicção, que é o que fala só sobre aquilo que você acredita é importante, que fazem a gente fazer bobagem na nossa vida. A maioria dessas pessoas, elas precisam ser provocadas para não fazer bobagem. Às vezes, aquele menino que está falando fake nerd na internet, sabe o que ele está fazendo? Ele está louco para usar esteroide. Por quê? Porque todo mundo está em volta dele, está usando, e ele acha que isso está fazendo diferença. Ou então, um cara que ele admira muito, ele acha que ele está usando e ele acha que daquela forma ele vai fazer diferença. Vamos ser simples, vamos perguntar para todos os caras que são formadores de opinião. Você vai fazer a seguinte pergunta: treino e dieta é importante? Lógico. Ah, mas e o fulano? Não, o fulano é grande porque usa esteroide. Ah, então treino e dieta não é importante. Quem é a base? É o treino e dieta ou é o esteroide? Ou treina a dieta. Mas e o fulano? Ah, ele toma esteroide. Ué, e o treino e dieta? É esse raciocínio simples e óbvio que faz você ter que ofender às vezes, né? Provocar as pessoas para que elas pensem no que elas estão fazendo, para que elas não achem que existam soluções mágicas. Ah, se eu comprar o curso de não sei o que, o cursinho daquilo, eu fizer o cursinho mais caro de São Paulo, eu vou passar na faculdade? Não sei. Se você não se esforçar, não vai, não adianta.
Se eu tomar esteroide, eu vou melhorar meu físico? Não sei, cara. Eu conheço mais gente que usa esteroide tem um físico ruim do que gente que não usa e tem um físico bom. Então, mas aí eu acho que precisa voltar a uma questão que é a seguinte: o que você comunicou às pessoas que causou esse retorno positivo das pessoas? Disso que você está falando, a reflexão que eu faço é o seguinte: o que você conseguiu comunicar que fez a diferença e o que você comunica que faz a diferença são alguns conceitos simples. Por exemplo, conceitos que você falou: treino, dieta. Você é isso que faz, por exemplo, aquela pergunta sua inicial. Parece que a física é uma coisa simples, ou parece que a ciência é uma coisa simples. É simples, sim. É simples se você conhecer os conceitos elementares que estão por trás daquilo, por trás daqueles problemas. Não é? Eu acho que você conseguiu transmitir hoje, observando o teu trabalho de tantos anos e pensando agora nessa conversa, que me foi muito esclarecedora a forma como a gente conversou aqui. Então eu vou te fazer um desafio, se você me permitir. Eu acho que você trouxe para o âmbito do exercício físico, se nós pudermos chamar assim, você trouxe conceitos elementares que não eram conhecidos das pessoas. Você chamou atenção para conceitos elementares. É a mesma coisa que chegar para um estudante de física e falar: você sabe o que é número? Você já pensou se você sabe o que é número? Você sabe o que é número? Eu faço uma boa ideia do que é número. Eu não tenho... Quando alguém me pergunta uma parada assim que é meio óbvio, eu já fico em dúvida. Aí que tá, não parece muito óbvio, mas talvez se você explicasse isso para o aluno no começo do colegial, ou do ensino básico, fundamental, você facilitaria muito a vida dele, do que dá para ele fazer uma conta como se aquilo fosse um mero raciocínio de conta. Você precisa primeiro dizer o que é número. Você precisa primeiro dizer o que é conjunto. Você precisa primeiro dizer o que é álgebra. Você tem que dizer essas coisas. A porcaria da nossa escola, cara, se pode falar nome feio aqui no seu microfone... Puta que pariu. Puta que pariu da sua escola, da escola. Cara, na boa, você fez meu pai falar puta que pariu. É uma tragédia. Por quê? Porque ela faz o sujeito fazer uma conta, ensina ele a dividir 40 por 5 e não ensina ele o que é número. O cara nem entende, ele só reproduz. Ele acha que aquilo é um conhecimento natural. E não é. Número é da classe, das classes que são isomorfas a uma classe dada. Isto é que é número. Só que isso eu consigo, com meia hora de aula de lógica, mostrar para uma pessoa. E ele vai compreender que número é a classe das classes. Número é aquilo que eu digo. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, ali eu tenho 2. Número 2 é a propriedade que unifica todos esses conjuntos de número 2. É a classe das classes. Essa foi a descoberta do Bertrand Russell. O que você consegue traduzir no teu trabalho, acompanhando o teu trabalho, é determinados conceitos elementares. Eu chamo isso de um conceito elementar. Elementar nos conceitos que é um conceito fundante, né, do exercício físico. Por isso que você teve que fazer um negócio interdisciplinar. Você teve que ir na nutrição, no exercício físico, porque todas essas coisas estavam ali. E o sujeito vai lá e faz exercício e ele quer o quê? Quer atingir aquilo. O problema não é atingir aquilo, o problema é conhecer os conceitos elementares. Eu vejo como você me ensina a fazer exercício, você me ensina com coisas elementares. Pegue deste jeito. Estufa o peito. Estufa isso. Ombro para trás. É coisa muito... Você compreende? Eu acho que essa é a mágica que faz, por exemplo, um grande jogador de futebol compreender você, porque é isso que você está comunicando à pessoa. Falei demais. Não, cara, você tem toda a razão. Assim, na verdade, o que você está falando se aplica a quase qualquer coisa.